Uma coisa que a gente vai falar aqui agora, que tem um pouco a ver sobre dois pesos e duas medidas e que revela a hipocrisia, o caso do Nicolas Chupetinha. Boa, boa. Então, o Nicolas aqui, ele defende a decisão do governo do Trump em suspender os vistos de estudantes. Então nós vamos ver aqui um pouco da um pouco da opinião dele sobre o caso, sobre essas Há alguns deputados do restrições, né? PT dizendo a respeito, por exemplo, da suspensão, né, dos vistos de estudante pelos Estados Unidos, de que isso seria uma medida, enfim, praticamente totalitária. Mas, na verdade, o que eles estão fazendo é só uma suspensão para poder analisar a rede social dos estudantes que querem aplicar, né, o visto nos Estados Unidos. Ou seja, o cara aqui na sua rede social, né, um comunistinha de meia tigela, fica falando mal dos Estados Unidos, do Trump, como, por exemplo, o deputado aqui, né, Janones, que quase praticamente que negou o atentado que aconteceu com o Trump, e daqui a pouco está querendo estudar nos Estados Unidos. Né? Não, sua rede social vai ser avaliada. Talvez você não tenha visto para poder estudar nos Estados Unidos. Osias. Não é novidade Só uma pra. coisa pra Ora, falar. puta que pariu. O que esse cara tem na cabeça, meu Deus do céu? Não é novidade pra ninguém que ele lambe as bolas do Trump, né? E, cara, vou dizer pra você, bicho. Esse aí é o defensor da liberdade de expressão, né? Irrestrita. Pra galera ver muito bem quem são esses caras, né? Não faz muito tempo eles estavam ali reclamando da regulamentação, do marco, né, Segundo ponto, de regulamentação das redes sociais. Agora falam, inclusive, em censurar, cara, contas, de averiguar contas, de analisar contas de Facebook, de rede social, para ter acesso ali ao ensino, né, no caso de Harvard, nos Estados Unidos. Né? Mas essa gente tem um mal, que é toda a liberdade, inclusive para cometer crimes para eles e para os outros, todo o peso da lei e do que vai além da lei. Então, eu vi nos últimos tempos, depois que depois que as pessoas que promoveram quebra-quebra lá em Brasília, no intento do golpe, eles estavam reclamando, a galera da direita, que sempre defendeu que bandido bom é bandido morto, estavam reclamando que os direitos humanos deveriam intervir pelos presos. Porque as tiazinhas de 70 anos que estavam lá não mereciam ficar numa prisão sem água quente, comendo marmitex, entendeu? É seletivo, entendeu? E aí mora a hipocrisia, né, dessa gente, moralista. Enfim. Eu queria agora, Osias, passar aqui para um outro assunto, um outro assuntinho aqui, que também fala um pouco dessa gente, né? Dessa gente de bem. E é o caso aqui da Marina Silva. A ministra Marina Silva foi convidada, então, à comissão do Senado, comissão de infraestrutura. Só que é o seguinte, eu vi até alguns colunistas falando que armaram uma armadilha para ela lá. Sim. Porque o que foi, assim, ela chegou lá e foi fustigada, né, por senadores da situação, que são a favor do projeto, né, de liberação da exploração na região equatorial, mas também, mais ainda, pela oposição. Né? E aí a gente viu um show de coisas abjetas e desrespeitosas, né, e misóginas. Então a gente vai ver um vídeo aqui onde a gente observa essa pouca vergonha, né? Esse show de desrespeito. Marina, que bom reencontrá-la. E ao olhar para a senhora, eu estou vendo uma ministra, eu não estou falando com a mulher. Esse aí, Osias, é o senador Plínio Valério,
que já tinha, em uma outra ocasião, se manifestado de maneira grotesca contra a Marina, dizendo que... Enfim... Acho que tem vontade de enforcar ela, ele disse. Exato. Era difícil ficar com ela sem ter vontade de enforcá-la, né? Para você ver o nível de um cara desse, né? E mais impressionante, Johnny, a gente está falando do Senado, né? O Senado ali deveria estar ali os sêniors, né? As pessoas ali mais sensatas para discutir temas ali sérios e ter conversas ali, mesmo que conversas fortes e firmes, mas de maneira respeitosa. E eu duvido que ele falaria isso, Johnny, por um homem, por exemplo, se fosse um homem. Vou separar o ministro do homem. Vou separar o deputado do homem. Vou separar o advogado do homem. Como assim, cara? Isso é machismo, cara, in natura. É uma das coisas, cara, é uma das coisas mais ridículas que eu já vi, cara, no Senado, no Congresso, cara. Esse tipo de atitude, para mim, cara, é abjeta. Um cara desse, para mim, cara, ele tinha que responder no Conselho de Ética e ser cassado. Mas olha repara o que ele fala. Eu tô falando com a ministra. Não, eu tô falando com a ministra. O senhor está falando com as duas coisas. Porque a mulher merece respeito, a ministra não. Por isso que eu quero separar. Ministra, vamos assegurar. Merece respeito. Beleza. Ele falou essa loucura. Então, assim, você já percebe a falta de sentimento ou conduta institucional ali. Entendeu? Eu acho, cara, que isso é um plano mesmo. Esses caras, cara, eles são maquiavélicos, eles são maus, entendeu? Eu acho que isso aí é para gerar corte para a rede social mesmo e angariar público da extrema-direita, cara. É isso. Agora vai entrar em cena o Marcos Rogério, o senador Marcos Rogério, que para quem se lembra do período da pandemia, ele foi um dos que ficavam lá tentando atrapalhar o trabalho da CPI, né, que revelou lá a atuação nefasta do governo Bolsonaro durante a pandemia. E ele tinha, assim, momentos grotescos, abjetos, cara. Uma pessoa, assim, totalmente... Vamos assegurar a palavra. Não provoque. Por favor, não provoque. Por que o senhor não me respeita? Não provoque. Ele está provocando e está acusando ela de não provocar. Não provoque. Por favor, não provoque. O senhor que disse que Aí eu vou fazer uma questão de ordem. Vamos, presidente, eu vou pedir ao plenário. Presidente, uma questão de ordem. O senhor que disse que queria me enforcar. Não é vitimizar, não. Peraí. O senhor que disse que queria me enforcar. Presidente, uma questão de ordem. Eu vou pedir dos senadores. Como eu estou convidada como ministra, cada um dos senadores. Ou ele me pede desculpa, ou eu vou me retirar. Porque eu fui convidada como ministra. Se como ministra ele não me respeita, eu vou me retirar. O senhor me peça desculpa e eu permaneço. Ministra, se Vossa Excelência... Se não pede desculpa, eu vou me retirar. Se Vossa Excelência quiser se retirar, Vossa Excelência pode se retirar. Não, vocês me convidaram como ministro. Vou pedir desculpa. Não, se Vossa Excelência... Cara, não faça isso, ministro. Quando eu separei, faça porque não tenho nada contra a mulher. O dever da ministra, foi isso que eu quis dizer. Dane-se. Como ministra, tem que me respeitar. Ministra Marina Silva. Porque eu não fui convidada. Olha a fala do Marcos Rogério. A senhora está acreditando, quando diz que eu sou um psicopata, a senhora está acreditando na sua afirmação? O senhor que disse que tinha vontade de me informar. A senhora disse que eu sou um psicopata, está com medo de mim? Eu vou pedir... de mim, ministra? Está com medo? O senhor se denunciou. Eu vou... A ministra se retira, essa comissão pautará na próxima sessão. Mas eu acho que é no outro vídeo, Osias, que ele... É nesse vídeo aqui, calma aí, vamos lá. Que ele fala o seguinte... Senador Chico Rodrigues, mas eu não vou me vitimizar, não. Se eu fosse uma mulher submissa, eu não sou. Agora sexismo, ministro. Senhor presidente. Todo respeito, ministro. Senhor presidente. Eu gostaria que eu fosse, eu não sou. Senhor presidente. Eu vou falar. Me respeite, ministro. Eu estou lhe respeitando. Me respeite. O senhor que tem que Senhor falar. presidente. Me respeite, ministro. Sinceramente.
Me respeite. Se ponha no teu lugar. Vossa Excelência tem a palavra. Isso, presidente! Vossa Excelência, não venha me chamar. Não venha. Ministra de Estado. Que desrespeito Ministra de é esse Estado. com a ministra? Não, Vossa Excelência está me chamando. absurdo. Vossa Excelência está atribuindo a esse presidente como sexista. Não sou sexista. Absurdo. Senador Chico Rodrigues. Ponha-se o senhor no seu Ministra lugar, de Estado. presidente. Ponha-se o senhor. Vossa Excelência, Desrespeito Vossa com a Excelência, ministra. Vossa Excelência veio a esta comissão para tumultuar. Me perdoe. Senhor, que absurdo. Vossa Excelência está debatendo com um aliado do governo, que eu tenho o maior respeito. Permitir as falas aqui. Não, ministra, todos os ministros do governo que vieram nessa comissão, eu tratei com o maior respeito. Está aqui a base do governo, que é estou lhe tratando com a mesma Será dignidade. que Não estou lhe tratando com diferença. Agora, a pasta de Vossa Excelência, as posições, inclusive de membros do governo, são posições diferentes, divergentes. Como é na democracia. Então não atribua ao presidente dessa comissão a divergência. Com todo respeito. Senador, Senador Chico Rodrigues, Vossa Excelência, Ministra Marina Silva. Vem dizer que votou por vingança. Osias, tem um momento que ele fala que ela deveria respeitar, ambas as partes deveriam manter o respeito. Ele estava falando isso pro Plínio e pra Marina. Só que é o seguinte, cara, ela não fez nada desrespeitoso. Sim, sim. Entendeu? E essa fala, né, cara, se põe no seu lugar, né? Como se ali não fosse um lugar para ela estar, entendeu? Eu acho que esse que é o sintoma, cara, desse se põe no lugar é o seguinte: receba a ofensa e cale-se. Exatamente, é isso, entendeu? cara, é isso. Se põe no seu lugar, tipo, aqui é o meu lugar, pô. Ela é ministra de Estado, caramba. Ela teria que estar onde? Qual que é o lugar dela? O lugar dela é exatamente ali onde ela está. Ela foi convidada para estar ali, então ali é o lugar que ela deveria estar.